Oi pessoal, eu sou o Maurício do canal Fanáticos e hoje eu vim tirar as cartas para o novo técnico do Fluminense, tiragem de cartas para o Renato Gaúcho. Hoje a gente vai ver aí como que vai ser os caminhos de Renato Gaúcho no Fluminense. Eu separei algumas perguntas aqui para a gente ver essa energia. Pessoal, antes de começar com a tiragem, vou pedir para quem puder deixar aquele super like que me ajuda demais na divulgação. E se não tiver inscrito aqui no canal Fanáticos, aproveita para se inscrever que tem vídeo todos os dias. Já comenta aí embaixo a torcida de vocês, a opinião de vocês que eu quero ficar sabendo. Gente, também quem quiser chamar para uma consulta particular, é só chamar nesse número que está aparecendo aí na tela para a gente agendar. Vamos lá? Primeira pergunta para o técnico Renato Gaúcho. Se ele vai se adaptar no time Fluminense, o técnico Renato Gaúcho. Renato Gaúcho vai se adaptar no time Fluminense. O Sol no centro da tiragem, as interferências, eu quero saber, e a aliança, eu quero saber se o técnico Renato Gaúcho vai se adaptar no time Fluminense. A casa, de um modo geral, se ele vai se adaptar. O rato, a foice, a cobra, a mulher, a cegonha e o homem. Gente, assim eu vejo o Renato Gaúcho tendo algumas dificuldades aí de adaptação no time Fluminense, alguns cortes que ele vai trazer para dentro do time, não sendo tão bem vistos com a carta da cobra. Eu vejo que ele vai ter aí uma energia de uma certa resistência nos primeiros momentos aí de adaptação. Clarifica para mim a carta da cobra, a raposa e as flores. Estratégias e energia das flores. Algumas mudanças estratégicas que o técnico vai propor para a mudança do time Fluminense não vai aí ser vista em um primeiro momento como mudanças tão positivas e tão favoráveis. Eu vejo ele trazendo uma forma diferente de conduzir o time que vai acabar sendo um pouco resistente em um primeiro momento. Vamos clarificar um pouco mais essas energias, mas eu vejo aí em um primeiro momento ele vindo trabalhar no Fluminense de uma maneira um pouco diferente do que era esperado, ou um pouco diferente do que já é previsto. Uma adaptação um pouco difícil em um primeiro momento para o Renato Gaúcho. Próxima pergunta. Se ele vai ser bem aceito pelos jogadores do Fluminense, o técnico Renato Gaúcho. As interferências, a estrela, eu quero saber, e os ventos. Eu quero saber se o técnico Renato Gaúcho vai ser bem aceito, a chave, pelos jogadores do Fluminense. As decisões, as âncoras, a torre. Como a gente já havia visto ali, gente, existem algumas decisões que ele vai trazer, que vai trazer uma certa resistência aí. Algumas mudanças, a carta do urso, algumas mudanças de posicionamento, de estrutura, de táticas, provavelmente, que em um primeiro momento vai trazer uma resistência. Como que essas mudanças vão ser encaradas pelos jogadores de um modo geral? A carta do Papa, a carta dos enamorados e a carta do carro. Em um primeiro momento vai ter resistência, gente. Eu vejo o time estando acostumado a trabalhar de uma forma e ele vai trazer uma mudança bem radical, vamos dizer assim. Em um primeiro momento os jogadores vão ter um pouco de dificuldade de entrar nessa energia, porém em um último momento ele entra na energia do carro. Acaba sendo bem compreendido. Em um primeiro momento acaba sendo difícil essa mudança, resistente. Eu creio que a maneira de trabalhar dele seja bastante diferente do que se é esperado ou em relação a outros técnicos. Isso vai causar uma certa estranheza em um primeiro momento, mas entra na energia do carro depois, que é uma carta muito forte, muito favorável, que fala de movimentação e de resultados. Então vejo os jogadores sim tendo uma resistência com o técnico Renato Gaúcho em um primeiro momento.
se ele vai ser bem aceito pela torcida do Fluminense. O técnico Renato Gaúcho vai ser bem aceito pela torcida do Fluminense. As runas fechadas. Renato Gaúcho vai ser bem aceito pela torcida do Fluminense. O coração. A chave. A cegonha. A cobra. As montanhas. As montanhas duas vezes, as cartas e a árvore. Assim como a gente viu ali em relação aos jogadores, a torcida, a temperança. A torcida do Fluminense também vai estranhar um pouco essas mudanças aí um pouco radicais que o técnico Renato Gaúcho promete trazer para o time. Clarifica para mim a energia da árvore, o sol, mas também como a gente já havia visto em relação aos jogadores, a torcida estranha em um primeiro momento, porém ele entra na energia do sol, acaba trazendo resultados, acaba trazendo movimentação favorável para o time. Então, a partir daí, acaba sendo mais bem entendido e aceito essas mudanças aí que foram propostas em um primeiro momento. Eu creio que sejam bem radicais, gente, porque vai causar muita estranheza, porém, com a energia do sol substituindo, os resultados vão vir e ser alcançados, e isso acaba ganhando aí tanto a torcida quanto os jogadores do Fluminense. Quanto tempo para o técnico Renato Gaúcho conseguir alcançar a energia do sol ali para o Fluminense? A carta do navio 3, 2 e 3. Veja a energia muito forte do período de 3 meses aí após a entrada do Renato Gaúcho no time fluminense. Ele terá 3 meses iniciais aí um pouco desgastantes nessas mudanças que ele pretende trazer para o time, porém eu vejo passado 3 meses, a partir do momento que ele entra no time, ele consegue alcançar os primeiros resultados favoráveis baseado nessas táticas novas que ele vem trazer para o time. Aí alcança os resultados favoráveis que a gente viu com a energia do sol, e ele consegue ter aí, vamos dizer assim, passar na prova, ser o seu resultado sendo validado tanto pela torcida quanto pelo time do Fluminense. Então teremos um período de 3 meses aí de uma certa estranheza e de um pouco desconfiado aí, tanto da torcida quanto dos jogadores, mas a passado 3 meses ele entra na energia do sol e acaba conseguindo trazer resultados prósperos para o time fluminense. Pergunta geral se o técnico Renato Gaúcho vai fazer um bom trabalho no time fluminense. As runas fechadas, o sol. Renato Gaúcho vai fazer um bom trabalho no time fluminense. O livro, a casa, a árvore, as tempestades, o sol, a lua. Eu quero saber se o técnico Renato Gaúcho vai fazer um bom trabalho no Fluminense. A lua e o mundo. Gente, um período inicial, como a gente viu ali, um pouco difícil, porém ele entra na energia do mundo, tá? Mais pra frente, é um técnico que vai ser lembrado, sim, sua passagem pelo Fluminense vai ser marcante, vai ter bons resultados, vai ser lembrado de uma maneira interessante aí pela torcida do Fluminense. A carta do mundo mostra ele entrando na energia da lua aí no time, muito no oculto, com uma certa desconfiança da torcida, dos próprios jogadores, mas ele sai desse time aí. Quando ele sair do time, ele sai na energia do mundo. Então, um final feliz, um final bem executado aí, uma passagem bem executada para o técnico. Vai fazer um bom trabalho, sim. Energia do sol também na linha do futuro. Vamos ver se Renato Gaúcho vai conquistar algum título pelo Fluminense. Técnico Renato Gaúcho vai conquistar algum título pelo Fluminense. Os cortes, os ventos, as alianças e as interferências. O sol na linha do futuro. Eu quero saber se as estrelas, primeira carta, gente, os peixes, os caminhos e os pássaros. Gente, ele vai conquistar algum título sim aí pelo Fluminense. A gente já abre o jogo com a energia das estrelas. Eu creio que vai ser um título de uma certa relevância,
de uma certa importância, até mesmo trazendo o time de uma energia mais complicada para uma energia mais elevada, mas com a abertura da estrela, eu digo para vocês que Renato Gaúcho vai trazer algum título sim para o time fluminense. No mais era isso então, gente. Essa aqui foi a tiragem de cartas para o técnico Renato Gaúcho no Fluminense. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele super like para me ajudar. Vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!